Hoje é um dia atípico, um tema extremamente atípico, que é um tema de caráter pessoal, que eu decidi, depois de muita relutância, vir para esse bate-papo. A gente vai aguardando aqui só um pouquinho, que tem uma rapaziada legal que está chegando do trabalho. Conversei com alguns amigos, desde alguns meses a gente vem batendo papo, vem trocando uma ideia, e eu venho sendo bastante demandado para abordar esse assunto e numa reflexão bastante assertiva. Hoje, durante o dia, eu pensei bastante se trazia esse tema, se trazia esse assunto, e acho legal trazer. Acho importante trazer. Esse assunto, ele diz respeito a mim, ao Reginaldo, a pessoa humana, a pessoa individual, de respeito de onde eu venho, as minhas origens, nas minhas origens, a minha ancestralidade, diz respeito a quem eu sou, de respeito em que eu acredito, de respeito como eu governo a minha vida nesses 52 anos de existência. Diz respeito a muitos amigos que trouxeram suas aflições, suas angústias, que conversamos longamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Segunda-feira eu fiz um call com um grupo de amigos extremamente aflito, de diversos lugares do Rio de Janeiro, e nesse bate-papo eles me demandaram e me perguntaram por que não falar da minha fé, por que não falar de como eu a acredito, de como eu a vivo, e no meio disso tudo eu quero trazer, aqui uma demanda muito pessoal. Eu estou no mês de outubro, que para mim e para minha família é de uma relevância de memória muitíssimo dolorosa. Esse mês de outubro nós celebramos 28 anos do falecimento do nosso pai, nordestino, paraibano, homem à frente do tempo dele. Mas não é disso que eu vou falar nesse momento. Nesse momento eu vou falar da minha fé. Eu não falo em nome da minha religião, porque a minha religião sistematicamente tem suas vozes, tem seu colégio clérigo, tem seu bispado, tem a sua ordem majoritariamente organizada para falar por ela. Fala pela minha religião primariamente o Vaticano e todos os seus afins, nas suas cátedras de comunicação, representatividade, direito de fala. Fala sobre ela a nível Brasil, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos no Brasil, a quem tem sido demandada falsamente, com até fake news, triste e lamentavelmente, fake news atribuídas à CNBB, Confederação dos Bispos do Brasil. Então fala em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, o clero organizado, o arcebispado e primariamente o Papa, e depois regionalmente como ela é organizada. Então eu, Reginaldo Gabriel de Lima, católico apostólico romano, desde o meu nascimento, confirmado pelo batismo e pelo crisma, em que vivo sistematicamente a minha fé católica todos os dias da minha vida, passei por uma catequese longa e uma catequese muito séria e muito boa. Estive toda a minha juventude envolvida direto com atividades pastorais. Sou membro SEBS, um SEBS jamais deixa de ser SEBS, das comunidades eclesial de base. A minha educação social vem das comunidades de SEBS, dos ritos que fizeram nascer a comunidade de SEBS, as comunidades eclesiais de base, de onde vem Dom Helder Câmara, Dom Estevão Bittencourt e muitos iguais e parecidos
nomes a ele, um colégio laicado, extremamente preparado, educado, no mais puro e pleno e saudável Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E em minha catequese, em nossa catequese, jamais nos foi ensinado temas trago ou por membros da mesa cristã, seja elas quais forem, ou pela própria Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui repito, eu não falo em nome da Igreja, eu falo como membro batizado da Igreja. Não tenho uma carta e nem recebi a incumbência de defendê-la. Eu falo então nesse lugar de cristão. E cristão é uma condição universal daqueles que seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E falando de Jesus Cristo, justaposto este nome, Jesus Cristo, que no mundo contemporâneo, no mundo moderno, ou há algum tempo na história da humanidade civil, vem se tornando moeda mercantilista, moeda de negócio. Tornaram Jesus Cristo num produto. Então aqui, como membro batizado, como um cristão, como alguém da mesa cristã, quero trazer a minha mais profunda tristeza do mercantilismo que tem sido feito com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso, segundo nós, dessa mesa cristã. Ele mesmo, o Cristo Jesus, em nenhum momento, nos evangelhos, na tradição, em seu testemunho, levantou nenhuma hipótese de se colocar no lugar monárquico, grandeza. Ao contrário, Jesus Cristo se revela simples, é de uma casa simples, de uma maternidade, uma paternidade terrena simples, de uma jornada de vida simples. E até quando assume a sua missão, também uma missão na casa das mais simples apresentada. Ele o tempo inteiro nos chama ao exercício do amor. Não do amor à palavra, mas do amor à atitude, do amor ao testemunho, do amor ao exercício prático. Está no compêndio literário, em qualquer tradução dos evangelhos. Sejam elas de que mesa e de que ala e de que canto do cristianismo for os 10 mandamentos. Ora, olhem os 10 mandamentos. Olhem os 10 mandamentos. E percebam que a partir dali há uma violação da mesa cristã. Há uma violação dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde cabe o ódio, não cabe uma educação de Jesus Cristo. Aonde cabe uma agressão, não cabe um ensinamento de Jesus Cristo. Aonde cabe a revolta, não cabe um ensinamento de Jesus Cristo. Vejam que todas as outras religiões, e eu aproveito esse momento e faço uma pausa na minha fala de Jesus Cristo e saúdo aqui, respeitosa, fraterna e amorosamente, aos meus muitos irmãos e irmãs evangélicos, a pastores evangélicos, grandes amigos. Quantas boas conversas eu tenho podido ter com os meus irmãos evangélicos. Quantos bons conselhos eu tenho podido receber dos meus amigos e irmãos pastores evangélicos. Pastores e irmãos evangélicos de verdade. Evangélicos porque estão alicerçados no Evangelho, na educação do Evangelho, no Cristo, Filho do Deus eu sou, no Cristo que vem para unir, para curar, para sarar, para transformar a guerra em paz com seus servos. Então aqui o meu respeito profundo a todos e todas os meus irmãos evangélicos, aos pastores que tanto me acolhem. E aqui eu quero fazer uma referência ao pastor Edilson, um grande homem de Deus, operário similar ao apóstolo Paulo,
ao pastor Juvencio, grande homem de Deus, dedicado e devotado às ovelhas, ao pastorio, ao cuidado, ao zelo. E na figura deles, grandes outros pastores evangélicos eu tenho a felicidade de ter conhecido no longo dos meus 52 anos de cristianismo. Não uso em momento nenhum, inclusive tantas e muitas vezes pairam perguntas: qual é a minha religião? O que é que eu faço da minha religião? E eu hoje aproveito também, saudando aos meus irmãos evangélicos, dizendo que a minha religião deve fazer de mim um cidadão, de verdade um cidadão, que não preciso pregar, não preciso construir uma mídia para dizer que eu sou daquela mesa, daquela casa. Eu preciso, devo e necessito, estando aliançado, alicerçado, aliado com as minhas crenças, afinada e alinhada com aquela casa, dar um exemplo de amigo, um exemplo de irmão, um exemplo de parceiro, um exemplo de esposo, dar o melhor exemplo que eu puder. E quando eu cometer as minhas misérias e falhas, que todo ser humano é capaz de tê-los, não os tê-los na dimensão que condene essa mesa e essa aliança da fé. Apenas isso. Esse é Jesus Cristo, aquele que veio para trazer o amor, a ponte de ligação, a compreensão, o berço fraterno. Todas as outras casas de crença, eu também saúdo hoje aqui os meus irmãos e amigos do candomblé. Tenho muitos. Os meus irmãos e amigos do candomblé, os meus irmãos e amigos da Umbanda, os meus irmãos e amigos de muitas variações de religiões de matriz afro, que tanto me tratam com carinho e respeito, com imenso carinho e respeito. Eu sou tratado. Deixo aqui o meu sentimento mais profundo pela perca do Marcelo Reis, do candomblé, homem de ilibado testemunho, homem que deixou sobre a terra um exemplo de caridade, de amor, de generosidade, de olhar ao próximo, de ética, justiça e dedicação. O meu irmão Marcelo Reis, que nos deixou durante a Covid-19, o meu abraço fraterno à família dele hoje. Deixo aqui o meu profundo respeito à casa do budismo, onde também tenho uma relação muitíssimo respeitosa, uma relação muitíssimo amorosa. Recentemente tive a felicidade de ser recebido pela Soka Gakkai, casa budista, e lá fui extremamente bem tratado, fui extremamente bem acolhido, fui incrivelmente amado, sem ser contestado de onde eu vinha, de onde eu parti, qual era a minha formação, minha orientação cristã, profética, mas fui recebido como um irmão da casa. Então deixo aqui o meu respeito ao budismo, onde no segmento Soka Gakkai eu tenho uma felicidade grande de ter grandes amigos e também grandes exemplos de pessoas incríveis, sensacional, cumprindo a sua missão. E em todas as outras muitas religiões que tenho tido a felicidade de ser acolhido, recebido, tratado como um irmão. Deixo aqui hoje o meu abraço àqueles que não creem em Jesus Cristo e que nunca me faltaram com respeito, ou desejaram faltar com respeito com ninguém da mesa cristã, apenas fazer o exercício do seu direito livre de não acreditar. Deixo aqui, pode parecer estranho, o meu respeito a muitos amigos que manifestam suas crenças maçônicas, que também me respeitam e sempre me trataram com acolhimento. Inclusive, estenderam as mãos para mim em alguns momentos. Deixo aqui o meu caloroso respeito. Deixo aqui
o meu caloroso respeito a todo cidadão, a todo ser humano, a comunidade LGBTQIA+, que me acolhe, que me trata bem, que me respeita, que me ama. Eu tenho grandes e grandes amigos da comunidade LGBTQIA+, que tem carinho por mim e que me trata bem, que sente falta de mim. Deixo aqui o meu registro a todos os membros desta comunidade ferida e perseguida. E deixo aqui aos meus irmãos de orientação e base católica também o meu abraço, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E deixo aqui a minha tristeza do que tem sido feito com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com esse mercado, com essa exploração, com essa exposição, com essa busca de benefício e conquista dele. Lamentável e tristemente, muitos êxitos temporais, muitos êxitos têm sido alcançados por apresentar-se desta casa e dessa mesa e tendo sendo seguidor deste Senhor. Jesus jamais, nunca, em tempo nenhum, em lugar nenhum, ensinou nem de perto o que estão ensinando em nome dele. Jesus Cristo, o Filho do Deus eu sou, aquele que construiu a casa cristã, nunca, jamais, eu desafio a qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer padre que pegue os evangelhos, pegue a educação cristã e prove 100% que Jesus Cristo ensinou, deu ordem para fazer como estão dizendo que ele o fez, que ele o demandou. É mentira, é blasfêmia, é heresia o que estão fazendo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Querem ensinar o que Jesus Cristo ensinou? Querem demandar o que Jesus Cristo demandou? Morra na cruz como ele. Porque foi o que ele fez, a sua grande lição. Foi permitir-se ao madeiro, foi permitir-se ser o inocente morto, sem clamar nem reclamar. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. Não é possível, não foi possível ter antes, não é possível ter agora e não terá depois outro Jesus Cristo. Haverão muitos Cristos construídos, haverão muitos Cristos desenhados, haverão muitos Cristos inventados, mas o Cristo Filho de Deus, aquele quem a casa cristã dedica sua crença, tem sido envergonhado. Ora, meu povo, meus amigos, o direito de ser e de fazer está posto na sociedade humana. Então não usem a desculpa do Cristo, e muito menos a moral cristã, para alcançar sucesso profissional, financeiro, seja qual for o sucesso. Não façam isso. Mostrem sua própria competência, construa sua própria história, mostre a ética, mostre a dignidade, mostre a moral tão discutida, revele e a pratique. Querem saber verdadeiramente o que Cristo deixou? Respeitosamente a todos que são da mesa cristã, a todos que não são da mesa cristã, a todos que creem em Jesus Cristo e a todos que não creem em Jesus Cristo, a todos que creem na salvação, na trilha, no caminho, independente de que seja, na mesa cristã e no Jesus Cristo. Eu trago aqui um texto milenar, intocável pelo homem. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42, aonde versa virtude dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações, no pão dividido, não no muito pão para mim, num pouco de pão para o outro, no mais ou menos pão para alguém, num dia pão para alguém, no pão para 20 milhões, no pão para menos um pouco, no pão para mais, mas na fração total, na divisão total.
De todos eles apoderou-se o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. Também foram, não apenas, também remete literalmente, intelectualmente, também outros realizavam feitos iguais de generosidade e de comportamento. Estavam reunidos todos, estavam em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Todos os fiéis viviam unidos, todos os fiéis. Então, uma casa cristã que está em desunião com a outra não representa essa comunidade construída, esse ensinamento milenar, essa educação. Se existe a divisão de uma para o outra, se uma é melhor que a outra, não interessa qual é, não interessa se a minha, não interessa qual é, se ela está em desunião, se ela está em assunção de posição, de ser melhor que a outra, de lutar que é melhor que a outra, não é uma comunidade cristã, é uma comunidade do homem, é uma sociedade organizada pelo homem, mas jamais de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Vendiam suas propriedades, dividiam e distribuíam segundo a necessidade. Qual é o líder religioso da casa cristã, neste mundo sobre a terra, que tem coragem de dilapidar seus patrimônios? Qualquer um, eu estou falando de qualquer um, inclusive da minha casa. Qual é o líder religioso que tem coragem de dividir tudo o que tem e, segundo a necessidade dos que estão diante dos seus olhos, próximo dos seus olhos, alimentar a sua necessidade com a partilha daquele bem? Ora, a origem de igreja é cemitério. Os catecúmenos reuniam-se em cemitérios, não em sinagogas, não em templo, não em catedrais, não em grandes igrejas. No cemitério bastava uma catatumba para se reunir e clamar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo é quem diz: os pássaros do campo têm onde fiar e repousar, mas o Filho do Homem não, e nem os que seguirem, e nem os que apresentarem a ele o real Cristo Jesus terão que ter um palácio para provar que representam Cristo Jesus. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Com alegria e singeleza de coração. Não com ódio, não com provocação, como nós temos visto aí. Eu repudio todos, de todas as direções, que têm feito do Cristo Jesus um promotor do ódio. E vocês sabem quem é da casa, sabe o preço, sabe que está errado, sabe que Jesus jamais alimentaria o ódio, nenhum tipo de ódio Jesus alimentaria. Louvando a Deus e cativando a simpatia, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo, louvando a Deus, cativando a simpatia, sendo simpático. Quantas vezes agora não é mais o Cristo, mas é o cristão? Quantas vezes o cristão reflete ele, Jesus Cristo? Quantas vezes nós ouvimos dizer: ah, mas é cristão, e há um repúdio à figura do cristão, porque o seu comportamento é tão horrível que é pior do que o comportamento daqueles a quem eles chamam mundano. Onde está o cativar, o amoroso, o carisma? Louvando a Deus e cativando os corações, vendo a simpatia de todo o povo e o Senhor, cada dia. Isso é muito importante porque eu coloco aqui agora por terra, cai agora por terra, não pelo Reginaldo, um texto milenar e que está em todas as traduções da mesa cristã. Cai por terra agora que existe um poder único e um melhor,
um novo Messias, louvando a Deus e cativando de coração a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Esta é a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo no livro dos Atos dos Apóstolos. Esta é como se devia estar organizado uma casa que fala de Jesus Cristo. Se ele é aceito, ama. Se ele não é aceito, ama. Se ele está sendo enxergado de outra maneira, ama. Certa feita, os apóstolos voltaram a Cristo e disseram: Senhor, Senhor, há muitos lá embaixo curando em teu nome, libertando em teu nome, achando que Cristo ia revoltar-se. E o que disse Cristo? Placidamente: filho, quem não está contra, está a favor. Aonde alguém exercita o bem fazer, aonde alguém exercita a generosidade, a humildade, a fraternidade, a boa ação, o bem fazer, ele está a favor. A favor. Olha aqui, não conta para ninguém. A favor. A favor. Outros. Vamos parar com essa arrogância, essa prepotência. Esse é Jesus Cristo. O Jesus Cristo da casa dos cristãos real é este. O Jesus Cristo respeitado como alguém da história, como um profeta, seja como for, é este. O Jesus Cristo não aceito dificilmente foi mostrado como este. Certamente criou-se uma cena histórica de ódio em torno dele, porque ele foi sendo apropriado no longo do tempo. Reginaldo, então porque ele, como poderoso que é, não coloca um raio, não queima, não destrói, não manda um terremoto, não acaba com isso? Eis que vos põe o livre-arbítrio. Lança mão daquilo que é bom. Está na palavra. Nós temos o direito de decidir. No direito de decidir, um dia as consequências, ou as consequências em curso. Muito comum e natural. Então hoje, como desagravo, eu trago isso aqui. Não tem sido apresentado o Jesus Cristo, Filho do Deus eu sou. O Jesus Cristo crucificado. O Jesus Cristo martirizado, perseguido ainda hoje, perseguido até dentro das próprias igrejas de mesa cristã, que não compreendem e que oferecem, às vezes, para benefício próprio. Esse é o Cristo. O aceito, o compreendido, o não aceito, o só respeitado. Jamais se pôs como tem sido ensinado. Jamais ensinou nada do que tem sido dito em nome dele. Então eu, Reginaldo, hoje queria fazer esse desagravo amorosamente em nome do Cristo. E também não me coloco aqui como verdade absoluta, como dono da verdade, como dono de tudo, apenas como alguém muito incomodado como tem sido apresentado aquele a quem eu devoto a minha crença. E repito que não falo em nome de igreja nenhuma, que não seja do meu próprio nome. Eu, Reginaldo Gabriel de Lima, católico apostólico romano, 52 anos, bem catequizado, muito bem catequizado, fiz uma trilha de uma boa catequese, mergulhei em saber e entender os documentos da minha fé, a ler a minha Bíblia de forma não fundamentalista, a estudar o meu catecismo e a ouvir as boas coisas. Eu, Reginaldo, falo em meu nome e vos digo, cuidado com o Cristo mercantilista, com o Cristo dos benefícios próprios, com o Cristo que não é o Cristo do Gólgota, do madeiro, da crucifixão, e com o Cristo que a única coisa que ensinou foi o amor. Simplesmente o amor. Nada mais que o amor. Se você pega todo o ensinamento cristão, ele vai sempre convergir para o amor, e qualquer atitude diferente do amor não foi ele que ensinou. Jamais. Então encerro aqui o meu ato de desagravo com relação ao que tem feito com Jesus Cristo, segundo o meu sentimento.
e a minha breve explicação do que entendo por religião e igreja. E quero abrir aqui agora um outro desagravo. Esse desagravo eu abro hoje em memória do meu pai, José Gabriel de Lima, da minha avó, Dona Maria da Paz, do meu sogro, Severino Benjamin Ramos de Moraes. Eu abro esse desagravo em nome de cada um, cada uma, de todos, todas, todes nordestino, de todos os 9 estados do Nordeste, de todos que se sentiram magoados, maltratados, de todos que tiveram o ódio insuflado contra eles. É o Nordeste um lugar de gente incrível, maravilhosa, inteligente, para os burros, para os idiotas que atacaram o Nordeste. Mergulhem na história do país e olhem quantos grandes nomes da história do Brasil são de personagens nascidos e natural do Nordeste. Entendam isso. Entendam que as pessoas devem ter direito livre e libertário das suas decisões. Faço uma aspas aqui. Antes que o digam, antes que provoquem, eu não falo de Lula, eu não falo de Bolsonaro, eu não falo de PT, eu não falo de partido da situação, eu não falo de resultado da política, mas eu falo de pessoas ofendidas. Eu me sinto extremamente ofendido com os ataques que uma ala do Brasil vem fazendo ao Nordeste. Eu, geneticamente de origem, sou filho de um casal de retirante bravo, de nordestino bravo, valente, de uma mulher negra, preta, paraibana, guerreira, brava, brava no maior sentido da palavra, de defender a família, de defender a sua casa, de um nordestino paraibano semi-analfabeto, mas à frente do seu tempo. Um homem acolhedor, um homem generoso, um homem que jamais faria uso de nenhum dito contra ninguém. Um homem a quem eu acompanhei 28 anos da minha vida, representando o Nordeste e a Paraíba, com os melhores dos atos, solidário, dedicado, fiel, amigo, bom pai, bom cristão. Então calem a boca os idiotas que desejam atacar o Nordeste, o nordestino e o Paraíba. Falo aqui no ato de desagravo a todos maranhense, piauense, cearense, rio-grandense do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, todos que se sentiram ofendidos. Todo o território nordestino brasileiro. Sim, podemos dizer que demos grandes contribuições para o desenvolvimento desse país. Não fomos os únicos. Porque o desenvolvimento do Brasil é um desenvolvimento de diversidade, inclusive de diversidade advinda de outros territórios, além mares. Talvez nós sejamos o país do mundo de maior contribuição de desenvolvimento socioeconômica, urbana e de qualquer que seja o pilar de discussão mais diverso do mundo, de diversas contribuições. Mas hoje eu falo do povo nordestino. Do povo nordestino corajoso, trabalhador, incrível, incrível. Então calem a boca os revoltosos. Não façam isso, não nos agridam, não nos ataquem. Se temos um motivo de luta no Brasil, é por uma desigualdade que ela não passa estrito senso só pelas cátedras de poder, passa também pela decisão nano, micro, pela possibilidade que cada um tem o dever e o direito de fazer. Não dessa maneira, não desse jeito, não dessa forma, não com este ódio, não com esta revolta. Não é isso que o meu povo nordestino faz, não é isso. Nunca foi isso. Ou querem repetir a história de Antônio Conselheiro, ou querem repetir a história de um novo cangaço agora feito por uma ala do país e massacrar um povo.
Lembrem-se que nós, com a diversidade de contribuição, possivelmente tivemos em seu solo natal, realizando o desenvolvimento dele e talvez contribuindo na sua casa. E lembrem-se, brasileiros, seres humanos, nascidos ou vivendo no Brasil, é o que nós somos. Nós não somos nem de um partido, nem de uma ala, nós somos brasileiros. Então não temos que pretear a fome, a morte, a degradação de um povo, de uma ala, só porque ele não pensa como eu, porque ele não é igual a eu. Eu não desejo a morte dele. Nós temos que ter, na verdade, uma grande lição: viver com o diferente. Se tem uma coisa que o nordestino dá aula, é a vivência com o diferente, com a diversidade. Ô, prima, um abraço. Um abraço, prima. Obrigado pelo seu abraço, pelo meu carinho, para você e para todo mundo que está aqui nesse momento. Então é isso, gente. Um desagravo ao verdadeiro Cristo Jesus e um desagravo ao povo do Nordeste, aonde eu coloco meu coração, minha alma, meu sangue, minha genealogia, meu tronco, minha história e minha paixão. Em nome, repito, José Gabriel de Lima, Maria da Paz, Severino Benjamin de Moraes, José de Anchieta. Há tantos e tantas que partiram e deixaram. E eu vou agora tirar um momento. Quero fazer uma leitura e queria pedir carinhosamente a atenção de vocês nessa leitura, que essa leitura representa o Nordeste. E eu a saquei para fazer esse momento final com vocês. Então, a minha licença para fazer essa leitura e ao final uma breve reflexão. Asa Branca, cantada pelo mestre do Baião Luiz Gonzaga. Escrita por Humberto Teixeira, seu grande parceiro. Quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu: ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu: ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede o meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas e voou do sertão. Até mesmo a asa branca do sertão entorceu. Eu disse: adeus, Rosinha. Então eu disse: adeus, Rosinha. Guarda contigo meu coração. Então eu disse: adeus, Rosinha. Guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo para me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, meu coração. E cantou o rei do Baião. A tristeza que nunca, para muitos, foi sanada. Meu pai morreu sem pisar no seu torrão natal, sem ver os seus. Morreu vítima de uma doença cruel chamada leptospirose. Caiu no valão indo trabalhar. Em 4 dias ele morreu e não viu o seu torrão. Não voltou para ver o seu torrão. Centenas e milhares deixaram as suas rosinhas numa luta pela construção do Brasil, e não numa luta de guerra, revolução, mas numa luta de trabalho, numa luta de esperança. Não viram suas rosinhas.
foram vítimas, morreram, não viram suas rosinhas. Muitos nordestinos, de ponta a ponta, deixaram o seu torrão natal na esperança de voltar e rever os seus, e não reviram os seus. Muitos nordestinos vagam pelo Brasil na esperança de voltar e ver os seus, porque estão árdua, dedicadamente, envolvidamente trabalhando nas diversas cidades e estados brasileiros, e em muitas casas, muitas vezes, dos que os odeiam. Então eu deixo aqui hoje o meu ato de desagravo ao meu povo inteiro do Nordeste, e o meu respeito e o meu carinho por cada uma deste lugar. O meu sentimento nessa letra da canção, desse forró do Rei do Baião, que trouxe essa dor, daqueles que partiram com a esperança de voltar e não puderam voltar, não conseguiram voltar, e milhares não voltarão, porque como meu pai, morreram lutando, morreram brigando, morreram trabalhando. Então eu não posso aceitar e permitir tamanha barbaridade quando desejam a morte do meu povo, da minha origem. E nunca esqueçam, respeitem a liberdade de decisão. Onde você tem a sua, o outro tem a dele. E nas decisões segundo a liberdade de cada um deve morar o respeito e a boa convivência. E se não cabe o amor, cabe o respeito. Mas onde cabe o respeito, pode nascer o amor, porque o respeito é a semente do amor. Cada um tem direito a ter sua decisão, cada um tem direito a ter um pensamento. E vamos nós, torcendo e desejando que o Brasil, seja com quem, seja como for, torne-se bom para todos os brasileiros. Não existe um Estado melhor que o outro, um povo melhor que o outro, como não deveria existir uma igreja melhor que a outra. Porque só deveria existir boas pessoas. Mas se isso não for possível, que as pessoas boas deem bons testemunhos verdadeiros e que as outras morem em nosso respeito. Então deixo aqui nessa noite, nesse dia, o meu desagravo à casa cristã, a Jesus Cristo. Deixo aqui o meu desagravo ao meu povo do Nordeste. Deixo aqui a minha reflexão, que podemos e devemos ser diferente. Não podemos e não devemos nos odiar, nunca nem jamais, independente de onde somos, de onde viemos e em que acreditamos. Repito, se não pode amar, deve-se respeitar. No entanto, o respeito é o solo fértil e com alguma sacralidade para o nascimento do amor. E com o amor é possível a convivência de qualquer diversidade. Meu respeito, o meu carinho a todos e todas vocês e todos que estiveram comigo nesse momento. Que o Brasil seja de fato dos, no plural, brasileiros, independente do que seja. Um grande abraço, um grande beijo gordo, não um beijo do gordo, porque o grande gordo que podia beijar nos deixou, mas um beijo gordo e obrigado a todos e todas e todos.